Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Noite para quem está assistindo ao vivo e boa tarde também para quem for assistir depois, até mesmo bom dia. Pô de Paiva, número 62, convidado hoje muito especial, pessoa que eu tenho muita consideração, respeito pelo trabalho, pela honestidade dele, pela humildade, então não poderia continuar com o Pó de Paiva se eu não tivesse aqui a presença ilustre dele para bater esse bate-papo aqui descontraído, né? E vamos falar de um tema muito importante também sobre o futuro da UAB, vamos falar sobre eleições da UAB, ele que é pré-candidato a presidente da nossa querida OAB de Minas Gerais. Então, gostaria desde já te dar boa noite, agradecer imensamente a sua presença aqui, eu sei o seu tempo, o tanto que é precioso, tá? Então seja bem-vindo aí. Nosso convidado de hoje é o Raimundo Neto. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Glauber. É um prazer muito grande. Aliás, é uma honra participar aí do Pod Paiva. Paiva. Nós já tivemos aqui, ó, Lúcio Adolfo, Zanoni, Fabiano, já tivemos várias pessoas aqui, então ele também que é a nossa referência aí na advocacia jovem, nós vamos começar assim, ó, a advocacia do Barro Preto, a advocacia de Belo Horizonte, a advocacia de Minas Gerais, jovem advocacia, estagiários e advogados também, veteranos, igual meu grande amigo, Dr. Lúcio Adolfo, tenho certeza que está assistindo, então mandar um abraço aí também para o nosso veterano, Dr. Lúcio Adolfo. Você só falou o nome de craques, né? Grandes advogados criminalistas e de outras áreas que engrandecem a nossa instituição, que valorizam a nossa profissão, né, E Glauber? advogadas também, já tivemos aqui a presença da Lorena, que eu gosto muito dela no Excelente, júri, com entendeu? A Larissa certeza. que trabalha comigo, já tivemos aqui várias outras também mulheres. Não podemos esquecer também da classe feminina. Mandar um abraço, né, para todas estagiárias e advogadas, né? Eu tenho 8 aqui no meu escritório, então eu tenho muito carinho também e dou muita oportunidade o quê? Para a mulher entrar no mercado de trabalho da advocacia, principalmente a criminal e a advocacia daquelas raiz, né, Neto? É isso aí, Glauber. E seu trabalho é fantástico porque você vem de fato incluindo, né? Na verdade, de fato, a advocacia jovem, as mulheres advogadas aí, num ramo do direito que normalmente no passado era hostil para elas, né? Justamente. E eu acompanho seu trabalho há 13 Tribunal do anos, Júri, você tá né? de É, parabéns. obrigado. Mas hoje nós estamos aqui para falar desse querido amigo aí, né? Que eu me tornei amigo dele. Então, onde que eu vejo, eu sempre cumprimento, né? Pode ser num lugar meio descontraído, principalmente. Às vezes tomando um vinho, tomando uma cervejinha ali, que é sempre bom bater um papo também, que é a famosa resenha. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Então, vocês que têm interesse aí, né? Em querer saber um pouco mais da instituição, né, da OAB, vamos dizer assim, de questões institucionais do futuro, né, questão de prerrogativa, o que que a classe, né, o que que a classe precisa, os desafios que vamos enfrentar aí pela frente e o que que pode melhorar, né? Tivemos um caso agora recente, né, de uma advogada presa, mas que infelizmente ninguém trata como advogada, prefere chamar o quê? De influencer. Parece que o influencer ganhou um papel maior do que o próprio advogado ou da advogada, né, Neto? Então vamos falar isso sobre os desrespeitos que tem também contra o quê? Contra a nossa classe, contra as nossas prerrogativas, né? Então vamos falar de, assim, de uma forma geral, né? E que vocês venham aí também a estar com a gente aqui compartilhando essa troca de experiência. Conta pra gente aí, Neto, um pouquinho da sua trajetória como advogado, dentro da UAB, como que você começou, né, nessa vida maravilhosa aí que é do advogado? Glauber, eu entrei na faculdade, aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito Milton Campos, em 1999 no vestibular e comecei o curso de Direito no ano 2000. Formei em dezembro de 2004, então nós estamos nessa labuta aí. Em dezembro desse ano eu completo 20 anos de advocacia. E durante o curso, um dos meus tios, o mais novo, Vicente, abriu um escritório aqui na Augusto de Lima. Para quem é de Belo Horizonte, na Sabe área que é. raiz da advocacia aqui da capital. E ele me chamou para ser estagiário dele, fui estagiário, me formei advogado, comecei a advogar com ele e estamos lá aqui no centro há 20 anos, no mesmo bate-local, né, para usar uma expressão da juventude, trabalhando diuturnamente, porque a nossa profissão é uma luta diária, né? Enfim, e graças a Deus deu certo, tivemos uns momentos, igual todos têm, de extrema dificuldade, fomos vencendo aos poucos. Eu vou tratar um pouquinho disso aqui, uns casos Você falou de sobre a luta diária. repercussão. É uma luta diária, né? É uma experiência a cada dia,
por ser uma caixinha de surpresa, né? Por mais que hoje em dia, né, tem a tecnologia, a gente consegue fazer um cronograma, mas a gente dorme e acorda sem saber o que vai acontecer durante o dia, né? Isso, né? É sempre Claro, uma surpresa, né? é uma surpresa, porque a beleza da nossa profissão, e aí já adentrando até um pouco mais do que na minha trajetória, para dizer da paixão nossa, sua, minha e dos nossos colegas pela advocacia, é que, na verdade, é uma profissão em que a sociedade deposita nas nossas costas, nos nossos ombros, os seus anseios, e nós somos os únicos legitimados a levar essa aflição do cidadão, que é o nosso constituinte, o nosso cliente, a um dos órgãos da administração estatal, né, o Poder Judiciário, e distribuir justiça. Então, Justamente. sobre nós está aí a liberdade, a honra, o patrimônio, uma guarda de uma criança, a adoção. Então é uma profissão sublime, né, Glauber? E que é de aprendizado, né? vocação, De em todos os aprendizado aspectos. diário, né? Porque não, eu nunca vou falar, eu nunca vou rotular que eu sei tudo, jamais. Cada dia eu aprendo um Não, pouco. é aprendizado. E o legal é de poder aprender, né? Sem E de dúvida. acompanhar a evolução de tudo que acontece. Olha só, voltando um pouquinho para a trajetória minha, especificamente. Peraí, deixa eu só regular aqui. Paulinho, você mexeu aí no som? Olha aqui. Pronto, agora tá O mais meu? baixinho. Beleza, agora deu certo o seu aí, que tava um pouquinho alto, Eu né? acho que silenciou o meu. Ah, não, agora voltou, tá vendo? Só que não tá mexendo no o seu aí, meu tá no meu silenciou. também. O meu silenciou. Olha aí. Agora vai dar. Ó. Deu aí? Deu. Então, beleza. Aí ficou Você tá melhor. legal, tá legal. Tá bem legal. Então, assim, em relação à minha história mesmo, eu não tive direito eleitoral na faculdade, como eu disse. Hoje a gente ainda tem algumas matérias optativas de direito eleitoral. E em 2004, né, o direito eleitoral vem evoluindo muito, mas em 2004 a advocacia eleitoral era mais consultiva, né? Você ficava ali ao lado do candidato nos processos administrativos que tinham na justiça eleitoral, registro de candidatura, distribuição de tempo de televisão, no máximo um direito de resposta, alguma coisa assim. E aí sobrou para mim uma grande campanha ali em 2004, eu jovem, e aqui, Glauber, faço até uma provocação à nossa turma, a Jovem Advocacia, que tem uma audiência muito grande no seu podcast. A gente sai e tem saído pelo Estado mostrando à Jovem Advocacia a oportunidade no direito fora do direito tradicional. Direito esportivo, direito Sim. eleitoral e outros ramos do direito. Por que eu digo isso? O direito eleitoral, e nós estamos em pleno período eleitoral inclusive, é muito propício ao jovem advogado, porque você tem prazos em horas, fim de semana, contando de publicação hoje em mural eletrônico, na minha época era mural físico mesmo ali no TRE. Não, eu fico imaginando os computadores da Não, época e a as gente- impressoras, hein? A gente tinha estagiário e advogado eleitoralista que dormia no TRE, literalmente. Pra acompanhar as Porque publicações. são aquelas semanas que o TRE tem que julgar finalmente os registros, porque fecham as urnas, E né? sim, depois esgota o prazo, né? Hoje ainda é mural eletrônico, exatamente. Então, assim, E uma dúvida, você falou quando você começou a faculdade em 99. Você já entrou na faculdade querendo ser advogado ou ainda tinha aquela questão, que eu vou prestar concurso público? não, adoro a sua pergunta. É. Sabe por quê? E a gente é muito autêntico. Aham. Então, eu estava falando de direito eleitoral porque eu caí no direito eleitoral. E aprendi, depois eu vou contar a trajetória para, graças a Deus, dizer que hoje a gente é estabilizado no direito eleitoral, todo mundo reconhece e tal. E da mesma forma, a advocacia. Eu nunca tive aquela de eu gosto de direito comercial e não gosto de direito do trabalho. Eu gosto de direito civil e não gosto de direito processual. Eu entrei na faculdade para advogar. Sim, boa. Para advogar. Tem muitas inspirações, inclusive na minha família, de advogados. E o meu pai era promotor de justiça. Ó pra você ver. Era promotor de justiça. E o que tem aí- acontecido muito com os promotores daqui, né? e sempre brincavam com ele, Adriano e tal, o Raimundo vai ser promotor, vai ser juiz, e falava, ele é advogado nato. É, raiz, né? Como você diz. E eu entrei na faculdade, de verdade. Deixou de lado a vocação, tipo assim, não, deixou de lado não. Escolheu a sua vocação e É, deixou de lado, Tava né? ali esperando, A sugestão, né? talvez, do seu Exatamente. pai, né? Não, e que nunca tentou me influenciar. Eu falo porque eles falam assim, mas é porque você é de família de advogado. Não, meu pai era promotor de justiça. É. E aí eu tive, óbvio, muitas influências, mas eu sempre, mesmo muito jovem, né? Porque no Brasil a gente entra muito jovem na faculdade, né? Você ter jovens médicas com 17, 18 anos fazendo medicina, nós mesmos que procuramos advocacia. Então, assim, eu sempre vi a faculdade como um instrumento que eu precisava passar para advogar. Eu gostava, de fato, das demandas, dos casos práticos. Aquilo que você estudava por prazer. Sem dúvida, porque quando você enxerga a faculdade como meio para atingir o seu objetivo,
Não tem preocupação se filosofia é chato, se sociologia é bom. Você tá ali para resolver o problema, passar, às vezes com 60, né? Sim, Mas na verdade, na minha faculdade foi 70, foi na UNA. é isso, para poder, na verdade, alcançar o nosso objetivo. E graças a Deus eu saí da faculdade advogado. E aí eu sou muito grato a Milton Campos, que é uma faculdade que na nossa época, pelo menos, havia esse estigma positivo. Não, Até Milton hoje Campos é uma referência, faculdade um corpo docente para, muito bom, né? Para advogado. Hoje em dia temos para também advogado, do Helder também, eu vejo, né? exato. Muitas boas faculdades. Muitos estagiários, muitos advogados, né? Já passaram aqui no escritório, então Foco normalmente... na prática a gente né? tinha, Glauber, no segundo período a gente tinha processo civil. Segundo período tinha direito material civil. Que reprovava muito, hein? Reprovava, naquela época reprovava demais, né? Isso, então, Se não estudasse, assim, e assim, eu entendo também que normalmente assim, né, os professores mais, tipo, indicava a obra que tinha que ler, o livro, e você tinha que se virar sozinho, professor. Não era muito ficar explicando igual hoje em dia, não. Eu fui muito feliz ali, viu, Glauber? Bom que assim, né, que você consegue lembrar disso e ter boas memórias, né? Sem Porque dúvida. a gente sem trajetória, sem passado, é por isso que eu faço questão de todo convidado que eu, né, que senta aí no seu lugar, aí eu faço questão de perguntar sobre a trajetória, sobre o passado, por quê? Porque para mostrar, para viver hoje o presente, tem que lembrar um pouco do passado, sem né? dúvida. Então, País sem passado é um país sem memória. justamente. Então isso aí é muito importante. Então para quem tá aí, ó, assistindo, tá um pouco, né, perdido assim, esse aí é o nosso pré-candidato atual das eleições da UAB que vai ter aí no final do ano, né? Lembrando que para um próximo triênio, não é isso? É isso aí. Então é muito importante essa pessoa que eu estou trazendo aqui hoje, para quê? Para quando eu estiver lá no futuro, eu ter orgulho em bater no peito e falar, ó, o presidente esteve lá comigo aquela data lá. Não é por ego, mas é por questão de evolução, de superação, de amizade. Então isso. eu fico feliz, né, em contribuir com quem está assistindo aí também, que tem essas curiosidades. Então vamos lá, Neto. E o que você enfrentou de dificuldade, mesmo tendo, né, seu pai é operador do direito, da área do direito, tendo familiares na advocacia, teve um período na sua graduação, ou então mesmo depois que você se tornou advogado, que você enfrentou aquilo ali como uma dificuldade grande na sua carreira? Não, todos nós temos as nossas dificuldades, Sim. alguns mais, outros menos. Mas o início da profissão é desafiador. É muito difícil você, ao mesmo tempo, ansioso ali por estar recebendo aquela demanda de um cliente, a vida dele colocada ali sob a sua responsabilidade, você com 24 anos de idade, ainda que você tenha o conhecimento, mas você tem a segurança de enfrentar, de resolver o problema dele e, ao mesmo tempo, resolver o seu problema profissional do ponto de vista de honorários, de valor de cobrança, de subsistência, e ir à justiça com aquela obrigação que no início da carreira a gente nos coloca essa obrigação de ganhar. Isso. E aí a gente vai para dentro para ganhar, precisa daquela liminar na adoção, precisa daquela liminar na guarda. Na minha época ainda tinha separação de corpos, sabe? No direito de família. E para dentro para conseguir... Não era divórcio, era disquite, né? Tinha um negócio assim, né? Conseguir a liminar. Enfim, e a gente no início de carreira faz de tudo. Você vai na sua área, que é o criminal. Cansei de pegar caso criminal, de ir em delegacia, de tocar habeas corpus, de tentar liminar. Então, assim, é uma pressão muito grande ali no início e a questão da segurança e da falta de experiência, às vezes, da responsabilidade. Até mesmo de passar credibilidade, né, Neto? Porque até o Marcos está aí, né? Seu diretor de marketing está aí acompanhando a gente. E ele falou, não, mas você mudou demais daquela foto ali de 2011 para cá. Fica a dica aí, tá? No início da minha advocacia, igual com 23 anos de idade, como eu não passava muita credibilidade por ser muito novo, foi o momento que eu deixei minha barba crescer. Então eu falei assim, pô, tem que mudar, né? Vou deixar minha barba crescer. O pessoal imaginar que eu já tenho experiência na área, que eu sou, né, já um meio que veterano aí, entendeu? E todos nós, e aí eu falo pros jovens que estão formando agora, entrando no mercado de trabalho, todos nós passamos por isso. Tinha uma advogada no nosso escritório, que também estava começando, que ela comprou um óculos 100 grau. E como é que você critica? No início eu não gostava de usar grau, depois eu passei assim, não, eu vou usar grau porque aquela insegurança do início de carreira, do cliente achar você muito jovem, por conta disso você fica com receio dele trocar. Enfim, todos nós, eu tenho certeza que os seus espectadores, advogados e advogadas, sabem
da dificuldade que é o início de carreira. É Ninguém nasceu em berço de ouro. Quando tem o momento de usar a beca, né? A gente se sente bem, né? Porque pensa assim, pô, agora é o meu momento. E a primeira sustentação, hein, Glauber? Nossa, frio na barriga, hein? E tem por obrigação de... Você falou que eu tava pensando aqui. Chega no tribunal, novo, já fica a beca lá, porque é obrigatório, né? O uso da beca. Tem que estar com a vestimenta adequada pro local. Eu comecei muito novo, viu, Glauber? Se eu te contar minhas histórias do direito eleitoral... Eu tinha orgulho, sabe em quê? Fazer carga no processo e levar ele pra casa. Porque você chegava em casa, seus vizinhos ficavam olhando pra você, porque processo gigante, até carrinho puxando o processo. Falava assim, que ano que você formou, Glauber? Formei em 2010. Bacana. 2010, né? Já vai pra 14 anos. 14 anos, isso, final do ano agora. Então, quando eu chegava com um processo criminal na minha casa, nossa senhora, era coisa de outro mundo, né? E tinha prazer em estudar, em marcar ele, né? E depois entregar aí na secretaria. Com a petição ali, né? Com a petição, vai subir petição, tá? Com a cópia do protocolo e o processo intacto, como se diz, ó, não deixei cair nenhuma alimentação, nenhum pinguinho de água aqui, tá aqui o processo intacto. Essa época aí também foi muito boa e eu me sentia feliz por isso, porque eu me sentia valorizado, não por dinheiro, mas por mostrar para a sociedade que eu era um advogado, que eu tinha clientes e que eu tinha condição de fazer carga no processo ali e levar para casa. Parece coisa boba, mas na época fazia muita diferença, sabe? E é o que falta hoje, né, Glauber? Inclusive, quando nós colocamos nosso nome à disposição da classe, depois de anos trabalhando voluntariamente pela nossa instituição, um dos motivos mais fortes que nos leva a, de fato, adentrar nessa caminhada não pelo contrário, é o amor à instituição, à profissão, mas sobretudo porque nós precisamos resgatar o respeito à advocacia. Na minha época, Glauber, que eu defendia prerrogativa, honorários, nós nos preocupávamos, às vezes, com violações de prerrogativas ou desrespeito de autoridades à nossa profissão. E nós temos vivenciado um tempo em que nem o cliente tem respeitado o advogado. Justamente. Então há um descrédito da própria sociedade em relação à nossa profissão. E aí nós temos que lembrar à sociedade, à comunidade, aos clientes, às próprias autoridades, o quê? Que a nossa profissão foi galgada a cânone constitucional como indispensável à administração da justiça, porque desde os primórdios nós somos a última trincheira do cidadão. Inclusive, não existe... A nomenclatura doutor não é pelo fato de ter ou não doutorado, foi porque Dom Pedro concedeu ao advogado a nomenclatura de doutor, né? Advocatos de vocação, de chamado a defender um próximo. Aí a nossa remuneração, honorários, de honor, de honra pela contraprestação que a gente pratica. Pô, é uma profissão sublime, em que a gente, de fato, leva a voz do cidadão à autoridade estatal. E o Estado é absolutamente preparado do ponto de vista de ferramentas tecnológicas, é um arcabouço, seja ele de pessoal, administrativo e de ferramentas que coloca o cidadão em absoluta desvantagem em qualquer lide. E aí o que está lá a igualar as condições do cidadão perante os órgãos estatais, por exemplo, o Ministério Público e outros? O advogado. Justamente. E aí é exatamente por isso que nós temos garantias mínimas para atuar com independência e autonomia, levando a voz desse cidadão à justiça. E essas garantias é que são chamadas de prerrogativas, porque muitas das vezes nós somos a gente que defende a instituição e a profissão aí há muitos anos e país afora. Nós somos questionados de por que vocês querem prerrogativas, que negócio já vem a OAB com esse de prerrogativa, como se prerrogativa fossem privilégios. Aí nós temos que explicar que não são privilégios, são garantias mínimas. Garantias, né, previstas numa legislação federal, né, porque às vezes as pessoas mínimas, Glauber, né? mínimas e necessárias para uma atuação com autonomia digna. E independência. Justamente. Exato. Então é por isso que a gente briga. Isso é tão legal, né, que você está falando aí. Eu que não desejo mal para ninguém, igual eu falei ontem, que eu tô aqui, inclusive, para promover liberdade alheia de quem precisa, mas depois o decreto preventivo que teve dos maiores cantores sertanejos do Brasil, muitas pessoas que não me respeitavam por me rotular advogado de bandido, parou para pensar e me mandou direct falando, agora eu sei que um dia eu posso precisar de você. Sem porque dúvida. Se for expedido mandado para fulano de tal, quem sou eu para falar que não pode vir ter uma persecução penal, uma investigação criminal contra mim, onde que eu venho ter que precisar do seu serviço, entendeu? Então,
Parece que isso ontem e hoje também, inclusive já foi revogado aí pelo TJ, isso aí abriu a mente de muitas pessoas em poder valorizar mais o advogado criminalista, entendeu? Porque Não. qualquer pessoa pode vir a precisar. Sem dúvida, e mais Porque do antes que as pessoas isso. falavam assim, ó, não, eu nunca vou precisar do seu serviço, né? Sempre Não, falava assim, isso, entendeu? isso é um erro de desrespeito grave à nossa profissão. O famoso porta de cadeia. É que a gente entende às vezes, mas que a gente refuta com veemência. Porque o advogado, ele está ali a defender que o processo seja finalizado com justiça, com garantia a todos os direitos constitucionais da ampla defesa, contraditório. Eu gosto de falar muito, Glauber, já que você tocou nesse assunto, no direito eleitoral. O direito eleitoral veio evoluindo ao longo dos tempos e de 2016 para cá nós temos inúmeros processos judiciais duríssimos no direito eleitoral que levam à cassação. E a sociedade começou a perceber porque em várias cidades do país nós tivemos novas eleições, são chamadas eleições suplementares. E aí a gente tem que explicar que quando isso ocorre, tudo decorre de um processo. Sim. Processo judicial. Inclusive com ação, contestação, sentença, recurso, sustentação oral. E nesse trâmite, quem é o legitimado, seja para defender o réu ali, o requerido, ou para propor a ação em favor da coligação do partido representante? Advogado, processo judicial, né? E nesse contexto, muitos políticos criticavam, a prestação de contas agora é um processo judicial, então nós vamos ter que contratar advogados para o processo de prestação de contas. Com certeza. Sabe por quê? Porque aí eu faço essa comparação. Se um processo criminal termina sem nenhuma defesa, todo mundo concorda que é injusta a condenação à prisão. Pô, o sujeito foi preso num processo em que não houve defesa. Aí toda a mídia, a sociedade fala que é absurdo, todo mundo tem direito à defesa. Agora, no próprio processo eleitoral e no de prestação de contas, que supostamente seria singelo, qual que é a diferença? O final do processo de prestação de contas pode deixar o sujeito inelegível, cassado, com multa e sem quitação eleitoral, que proíbe o cara, inclusive, se ele passar num concurso e assumir um cargo público. Literalmente acaba com a vida dele. Acaba com a vida dele, civilmente falando, politicamente falando. E aí, eles têm dificuldade de entender por que se gasta com advogado. É por isso. É porque que não há resultado legítimo de qualquer tipo de processo judicial sem a presença do advogado. No caso da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral tem funcionários altamente qualificados, preparados, bem remunerados. No período eleitoral, eles ainda pegam por sessão auditores de Receita, auditores de Tribunal de Contas, têm acesso a todos os cruzamentos de dados da União. Então, se o sujeito faz uma doação para uma campanha e ele recebe Bolsa Família, apita um vermelhinho ali, chega para a Justiça Eleitoral na hora. Então, há um cruzamento de dados em supercomputadores, com inteligência artificial, com tecnologia extremamente avançada, e vai o pobre do candidato querer se defender sem advogado num processo desse. Não tem jeito. Não dá. Então, assim, você mostra como que é grandioso, como que é o trabalho, né, dentro da justiça eleitoral por parte do advogado, né? Porque as pessoas acham que é bobeira, que não precisa. Não precisa. Não, que isso aqui vai passar, eu resolvo, eu jogo no Google, eu pesquiso, né? É aí que tá o erro, né, Neto? Ô, Glauber, e vocês que são excelentes criminalistas, você citou obrigado. aqui uma turma espetacular que eu adoro, né? E todos eles eu acho que estão lá na Anacrim, né, de Minas Gerais, uma turma espetacular. Eu, como não sou criminalista, eu tenho um argumento quando eu quero enaltecer a turma da advocacia criminal, que é muito simples. Porque vocês têm vários, eu gosto, e nós nos divertimos, né? Que, você fala mal de advogado quando você não precisa de um. Quando precisar, né? E tem vários outros. Mas eu tenho um argumento de fora que é, para mim, o mais forte para evitar esse tipo de crítica. A turma normalmente fala assim, tem um advogado atrapalhando, tem um advogado de bandido, tem um advogado, cara, por isso que o processo não chegou ao fim e tal. É uma turma que tem um afã condenatório, concorda? Uhum. Até para legitimar a condenação, tem que ter um advogado do outro lado. Tem que ter. Até para o sujeito ser condenado, eu tenho um afã condenatório, eu quero 50 anos de cadeia naquele cara porque ele cometeu aquele crime bárbaro. Até para que você consiga os 50 anos,
Tem que ter um advogado. Porque senão a sentença seria ali, nós voltaríamos, além de nula, mas nós voltaríamos ao tempo da barbárie. Não precisava de ninguém defender. A autoridade estatal, que aqui é representada pelo Poder Judiciário, voltaria a um tirano, e o tirano definia quem que é culpado e quem que não é culpado. Exatamente. Sem nenhum tipo de processo. Isso em todos os casos. Sem dúvida. Neto, conta pra gente aí essa questão institucional na OAB, né? Por que tem que ter um cuidado, sabe? Em saber eleger, né? Em saber também nomear as pessoas que trabalham ali, presidente de comissão, trabalham de forma voluntária. Por que isso é importante, tanto para a advocacia e como também para a sociedade? Explica pra gente como que funciona, para quem não está por dentro ainda da questão institucional. Fala aí um pouco assim da importância e o que a OAB pode fazer em prol tanto do estudante, quanto do estagiário, como do advogado e também visando que a sociedade. Conta aí pra gente. Vamos lá, eu comecei muito novo na OAB, como eu contei aqui para vocês, eu comecei no escritório aqui, que eu ainda estou lá até hoje, no centro em 2004, fui estabelecer minha advocacia e passado uns 4, 5, 6 anos que a gente já estava aí com uma relativa experiência na profissão, nós somos chamados a defender voluntariamente colegas lá na Comissão de Defesa e Assistência de Prerrogativas. Porque, para quem não sabe, o serviço na OAB é voluntário. E não é fácil arrumar voluntário, sobretudo para esse tipo de serviço, que é a defesa de prerrogativas, que é o combate ao aviltamento de honorários. E como a gente herdou aí uma paixão pela instituição, né? São histórias maravilhosas aí dos meus antecessores, principalmente a do meu avô, anos, né? Uma história espetacular, nós somos suspeitos para falar, mas a turma há de conhecer. Então a gente se sente meio que na obrigação, vamos lá. E comecei a trabalhar lá na prerrogativa, você conhece bem. O advogado que tem problema em delegacia e fim de semana toca o celular 24 horas. E nós identificamos ali na prerrogativas que grande parte das reclamações dos colegas eram afeitas ao aviltamento de honorários. Colegas que advogam no processo civil, Glauber, antes da vigência do novo Código de Processo Civil, nós tínhamos lá o parágrafo 4º do artigo 20. Era um dispositivo que trazia algo subjetivo, mais ou menos assim. O juiz fixará os honorários equitativamente, levando em conta o grau de zelo, a relevância e outros elementos subjetivos. E o que acontecia na prática? Processo contra a fazenda pública, ou processo que se advogava para o embargante, para o réu, para o querelado, para o executado, esse artigo era invocado, porque era um parágrafo excepcional, na prática, para aviltar honorários. Por exemplo, uma ação de indenização por morte de recém-nascido em erro médico em hospital público, que já é uma ação grave do ponto de vista de responsabilidade familiar e etc., você tinha lá prazos em dobro, em quadro para a fazenda pública, perícia, toda uma instrução duríssima. Depois de 10 anos, você ganhava lá uma indenização para a família, sei lá, de R$200 mil, e na hora dos honorários o juiz vinha. Tendo em vista se tratar de fazenda pública, incide o parágrafo 4º do artigo 20. E levando em consideração o grau de zelo, etc, fixa os honorários em R$250. Nossa, aí você trabalha 10 anos, 1.500, 750. E eu identifiquei isso. E aí eu comecei a catalogar. E aí eu vi que era uma quantidade absurda e vultosa em todo o estado. E aí nós começamos a fazer primeiro a estatística efetiva e própria ali do dia a dia. E aí eu tive uma ideia, e aí o Luiz Cláudio Chaves, que era o presidente da OAB, já abraçou a minha ideia, criou a primeira comissão de combate ao aviltamento de honorários do Brasil. Eu tive a honra de presidir. Nós começamos a fazer sustentações orais para os advogados aqui no Tribunal de Justiça para majorar esses honorários. E foi um trabalho que eu me orgulho muito, porque a gente saiu no interior falando assim, olha, gente, não deixem transitar esse tipo de decisão, porque ela afronta toda a coletividade, ela afronta a profissão, não é o seu direito individual ali, porque o advogado é jeitoso, o advogado é vocacionado. Então, muitos colegas no interior, sobretudo, falavam assim comigo, Neto, mas se eu vou recorrer só dos honorários, vai pegar mal para o meu cliente. Olha como é que a turma é vocacionada. Aí a gente tinha que explicar, não. Há uma forma de você deixar transitar o principal e fazer recurso em nome próprio só dos honorários.
faça que a OAB entre. E começamos a entrar com o time da OAB em Minas Gerais. E sustentação oral. E vai virando. Das 18 câmaras cíveis na época, hoje são 21, mas na época eram 18, só 2 nos admitiam ao OAB como assistente do advogado. E nós fomos construindo amicus curiae, assistente, enfim. E aí eu entreguei com 16 das 18 nos admitindo, e em mais de 90% dos casos, a gente tinha provimento aos recursos dos colegas e majorava os honorários. Então foi um trabalho que muito me orgulhou. A partir daí nós saímos no país afora, ajudando a turma. Que esse momento aí foi uma virada de chave na sua carreira? Foi... Institucional, sem Sim, dúvida. Né? Foi aonde eu falei, não, nós temos que ajudar a profissão. A classe. Temos que ajudar geral, a profissão, né? Porque funciona. E aí nós saímos no país afora, ajudando a turma a criar nas suas seccionais, e hoje tem até a ouvidoria de honorários que trabalha muito no Conselho Federal da OAB. E aí, Glauber, esse foi meu trabalho institucional. Isso foi o que eu experimentei. Isso foi o mínimo que você percebeu que dava para contribuir, para mudar, você sentiu feliz, eu falo o mínimo assim, perto de tanto de direitos que o advogado tem, e às vezes sem dúvida. Ninguém luta por ele, né? Aí tem casos aqui que a gente podia passar a noite falando, mas falando especificamente da minha trajetória institucional, foi a partir daí, Glauber, que nós começamos a enxergar que dá para trabalhar de forma irmanada, associada, coletiva, institucionalmente, dá para trabalhar e fazer em prol da melhoria da nossa profissão, desde que organizados na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição reconhecida nacionalmente e que a gente precisa efetivamente estar sempre vigilante e trabalhando para. E nesse contexto, o que acontece? A partir daí eu fui eleito 2 vezes conselheiro da Ordem, trabalhamos muito, já exerci muitos cargos ali, a gente trabalhou demais, né? Quem gosta de trabalhar voluntariamente acaba recebendo muito processo administrativo, muita demanda, e nós trabalhamos duro. E o que eu vejo hoje na OAB de Minas Gerais, na verdade, e aí falando com muita franqueza, é que não há uma preocupação com esse tipo de pauta. O que a gente vê? Essa comissão, por exemplo, foi abandonada. Ah, mas é porque entrou em vigor o artigo 85 do novo CPC. Foi trabalho nosso, inclusive. Várias decisões dessa comissão subsidiou a Comissão de Processo Civil nacionalmente. Nós contribuímos. Mas a gente viu, inclusive até recentemente, o Conselho Federal teve que brigar. Esse ano, teve que brigar para a aplicação do artigo 85. Então, ainda tem muita demanda de aviltamento de honorário. Os colegas sabem isso no Estado. Mas a gente viu, por exemplo, um abandono dessa comissão, dessa luta pela valorização dos nossos honorários. A gente viu a OAB querer terceirizar, nessa gestão atual aqui de Minas, querer terceirizar a defesa de prerrogativa para o próprio colega, né? Eles se orgulham em dizer que criaram a escola de prerrogativa. Escola de prerrogativa é ensinar o colega a se autodefender. Colega em dificuldade quer se autodefender, ou ele quer o timbre da OAB do lado dele, a pessoa da OAB do lado dele para se defender? Que é o timbre, né? Então, o que a gente viu na atual gestão foi um abandono a essas pautas que, para nós, são absolutamente primordiais, essenciais, fundamentais para o avanço da nossa profissão. E aí houve uma virada de olhares para coisas importantes, mas supérfluas, que de fato não coadunam com o que o advogado precisa hoje. O que o advogado precisa hoje? Respeito, proximidade com o tribunal, com os juízes, atendimento ao seu cliente, celeridade nos processos, honorários valorizados. É disso que a gente precisa. E a gestão atual da OAB de Minas, com seus grandes discursos, com seus discursos criados em grandes escritórios de marketing, e com um porta-voz que é um grande orador, a OAB de Minas voltou seus olhos para pautas que não são as fundamentais ao exercício da nossa profissão no dia a dia. E por isso que o meu grupo, que é um grupo que aprendeu a trabalhar pela nossa instituição, valorizando a profissão e os princípios inerentes a ela, é que está colocando e levantando uma bandeira de oposição aí para esse ano. É a questão do coletivo e poder literalmente abraçar o próximo.
não é isso? Sem dúvida. Por falar em abraçar o próximo, eu vou abraçar a minha classe aqui, ó, que é a minha classe da Jovem Advocacia dos meus meninos, tá? Meus meninos aí que sabem que eu coloquei eles no mercado da advocacia e tenho orgulho, não preciso citar nome aqui, cada um sabe do papel que eles fazem da advocacia, de forma hoje em dia até nacional. Então a minha classezinha aqui, ó, dos meus meninos, o que que tem para melhorar nessa jovem advocacia, para os jovens advogados, para quem está iniciando, para quem tem aquele medo, para quem não tem ainda a oportunidade de ter um cliente, para quem não tem ainda os seus honorários valorizados, o que tem que fazer, Neto? O que você pode, né, mostrar para a gente aqui pelo futuro da jovem advocacia? Inclusive mandar um abraço também para o meu grande irmão, que é o Bruno Correia, tá? E para o Bruno Cândido também, para os dois Brunos aí, beleza? Que eu lembrei que agora do Bruno Correia, que é parceirão meu. Excelente profissional, né? Meu amigo de andar de moto, hein? É Bora, isso aí. isso aí. Olha, ô Glauber, a gente ainda não está no período eleitoral, então vou me reservar a não soltar as nossas propostas agora, senão nós vamos ser acusados de estar fazendo uma campanha eleitoral antecipada. Mas eu falo não em questão de promessa, não, mas sim. sim do que você percebe que tem de errado que pode ser melhorado. Sim, nós precisamos cuidar da inserção do jovem no mercado de trabalho e ajudar o jovem a ter a base para se inserir no mercado de trabalho, sobretudo nos primeiros anos da sua profissão. Então isso é imediato e urgente, porque nós temos uma turma saindo da faculdade ansiosa por poder exercer a profissão que eles escolheram e a gente ainda não tem estrutura para que auxiliemos o jovem a se inserir no mercado. Entendi, muito bom, isso aí, queria ouvir isso que você falou com firmeza, entendeu? Então, né, respeitando aqui, né, os nossos temas aí e também que deixar bem claro que isso aqui não é ainda, né, uma promessa de campanha, até porque o Neto, ele é um pré-candidato, mas falando aqui um pouco, de forma bem genérica, do que existe de dor para a jovem advocacia, que pode o quê? Ser melhorado no futuro, né? Então, estamos falando aqui do futuro, né? É isso aí, sem dúvida. Neto, tem algo a mais que você queira falar, né? Você está com espaço aqui livre para poder falar sobre o futuro, sobre o Neto e sobre pessoas que estão também colaborando com o Neto para que a gente venha viver aí de uma forma melhor dentro da nossa classe. Glauber, primeiro eu queria agradecer o seu espaço, a oportunidade de bater um papo com você, que é sempre muito descontraído, sem muita frescura, né, Glauber? Aqui, do jeito que, né, a gente conversa na rua, aqui a forma é a mesma, isso, né? Muito bom. E convidar os seus espectadores, a nossa turma, a nos seguir no Instagram. Meu Instagram é Raimundo Cândido Neto, ou @Cândido Neto Raimundo. Então, repetindo, Raimundo Cândido Neto, ou @Cândido Neto Raimundo. Sigam a gente lá, que eu tenho certeza que ali a turma vai nos conhecer melhor, vai ver ali o que a gente fala, não só sobre advocacia, mas sobre futuro institucional, sobre a relevância e a importância de nós, advogadas e advogados, nos reunirmos nessa instituição fundamental aí ao aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. Nós somos muito relevantes no Estado Democrático de Direito. Então, vamos batendo um papo ali pelo Instagram enquanto pode. E eu queria também aproveitar a sua grande audiência para deixar um recado para os colegas. Nós vamos ter, como a gente disse aqui no início, eleições na OAB no próximo dia 17 de novembro. E provavelmente essa eleição será na modalidade online. Então é muito importante que a colega advogada, que o colega advogado faça o seu cadastramento, ou pelo menos atualize o seu cadastro no site da OAB de Minas, oabmg.org.br, até o dia 15 de outubro. E que esteja também com a anuidade em dia, dia, para poder exercer aí a sua cidadania institucional. Justamente, né? Para muito poder importante. definir o rumo e o futuro aí da nossa instituição, Glauber. E no mais, é te convidar depois para um bate-papo mais amplo, vamos sim, com toda certeza. Já mais descontraído, para a gente poder aí ouvir as suas ideias sobre advocacia. Eu tenho certeza que esses 13 anos seu de caminhada trarão muita experiência para a gente aí. Principalmente por ter andado em estrada de minério, né? Vamos dizer assim. Então, gente, fica aqui, tá? O meu apoio já declarado ao pré-candidato
Então, eu estou fechado com o Neto, entendeu? Eu que não sou de ficar em cima do muro, eu que não sou de ficar, vamos dizer assim, babando ovo de ninguém, até porque, graças a Deus, eu não preciso disso. Mas o Neto, eu tenho respeito, admiração pelo trabalho dele, além da amizade. Então, já fica aqui o meu apoio declarado ao nosso pré-candidato aí às eleições da UAB de 2025, seja assim, né? Então, eu agradeço a todos aí que estão assistindo, que irão assistir depois, terão os cortes, né? É o que hoje em dia que dá um engajamento aí nas redes sociais. Vai ter na íntegra também aqui no YouTube, vai ter no Spotify, tá? Quem quer entrar no canal aí, Podpaiva, no Spotify, que tá com o tempo um pouco corrido, tiver lá na esteira, na academia, lá tá ouvindo, dirigindo o carro, tá ouvindo, viajando de avião, tá ouvindo. Então, independente do lugar, né, onde é que esteja, vai poder também ouvir o nosso Podpaiva aí no Spotify. Então, agradecer imensamente a sua presença aqui, meu amigo. Você está sempre bem-vindo a vir no escritório, tomar um café, quiser usar o espaço aqui, né? É simples, é pequeno, mas é aconchegante. Né? Você está sempre bem-vindo para estar aqui com a gente. E o que eu puder apoiar e trazer de apoio fiel para você, você pode ter certeza e contar, né, com um amigo aqui, tanto de amigo social como também profissional. Então, muito obrigado. Eu agradeço também quem esteve aqui hoje apoiando a gente aí, né? O Marcos está aí, a Thaís, o Paulinho aqui, que é nosso videomaker. E agradecer a audiência, né, dos espectadores aí, tanto no Instagram quanto no YouTube e depois também no Spotify. Então, agradeço imensamente. Nosso Podpaiva de número 62, terça-feira que vem, com certeza, um outro convidado aqui muito importante para a gente dar continuidade aí nessa troca de experiência na modalidade online. Então, obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado, meu amigo. E tamo junto mais uma vez. Obrigado por tudo, viu, meu amigo? Forte abraço a todos. Tchau.